crime da história. E vamos juntos. Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre o maior crime da história, o maior acontecimento que já teve nesta vida. Se você sabe qual é, digita aí nos comentários e vamos compartilhar juntos. Mas eu já quero começar iniciando para vocês comentando algo, fazendo um raciocínio lógico. Por exemplo, se nós vivêssemos no século XX e tivéssemos que trazer um médico para assinar um atestado de óbito do condenado cujo cadáver pendia em um madeiro, naquela colina do Calvário. Será o que ele teria escrito neste atestado de óbito? Certifico que no dia tal, na hora sexta, faleceu Jesus de Nazaré. Aí ele terá que botar lá de quê? Bom, talvez alguém poderia argumentar que não podemos assim distanciar ou praticar-lhe uma autópsia. Ou seja, como que eu vou saber de que Jesus morreu? É verdade. Contudo, a Bíblia ela nos dá vários elementos de juízo que nos permitiram tirar conclusões de confiança. Na palavra de Deus, como a gente comentou ontem, lá está a sua vida. E tudo que está escrito lá é extremamente de confiança, tá? Você pode acreditar. Então, vamos descobrir hoje o maior crime da história. Como Jesus morreu. A causa da morte foram os tormentos da cruz? Você acha que foi? É isso aí que nós vamos descobrir. Em 1977, publicou um livro, Martin Rangel, cujo título é Crucifixion, que trata da história de crucificação e outros aspectos que incluem a forma como era levado a cabo a crucificação no tempo passado. Já imaginou se até hoje existisse a crucificação? Se alguém cometesse um crime e tivesse que ser pregado numa cruz e ficar pendurado lá até a morte? Gente, então estes dados que estão neste livro permitem nos entender que as dores de um crucificado eram muito mais cruéis do que habitualmente nós imaginamos. Às vezes a gente fala assim, Jesus foi pregado numa cruz, sofreu muito, mas você não tem nem ideia, nem noção do que está falando. Às vezes a gente tenta imaginar, mas foi muito mais do que aquilo que a gente imagina ou do que aquilo que a gente vê nos quadros que os pintores pintam. Eles pintam de uma forma que ainda fica, digamos assim, ficou a dever muito naquela pintura. Ainda falta muita coisa para ser exposta ali nas pinturas dos quadros. E aí, os condenados à crucificação, a gente pode ver que eles eram cruelmente açoitados. Primeiro, antes de serem crucificados, eles eram açoitados. E o açoite era um instrumento de castigo sumamente desumano. Só para você ter uma ideia, meu amado. O chicote que eles utilizavam, eles consistiam em 4 ou 5 bolas de chumbo que estavam unidas a um cabo de madeira por meio de cadeias. Tinha o cabo de madeira e várias pecinhas, assim, vários chicotes pendurados, e nessa ponta de cada chicote tinha uma bola que media uns 2 centímetros de diâmetro mais ou menos, e saíam pequenos grilhões de ferro em volta dessas bolas, em todas as direções. Imagina só. Então o açoitamento não somente rasgava a pele, mas também destroçava os músculos e os tecidos das pessoas. E se açoitassem em excesso, talvez o réu, ou seja, o condenado, poderia morrer ali mesmo. Então, sabe o que acontecia? Os carrascos que o açoitavam cuidavam para que o condenado não morresse durante o açoite e que tivesse suficientemente vivo
e consciente, sabe para quê? Para sofrer as agonias da crucificação que vinha depois. Imagina só, isso é o que fizeram com nosso Senhor Jesus. Lá em Mateus, no capítulo 27, para ser exato, no verso 26, as pessoas gritavam: soltem Barrabás, soltem Barrabás. Então soltaram Barrabás e após terem açoitado Jesus, este foi entregue para ser crucificado no madeiro. Então César Augusto, ele entregou Jesus, mandou primeiro açoitar e depois entregou Jesus para ser crucificado. Foi Deus o Pai que, mediante escuras trevas, ocultou vários acontecimentos, que um deles, sabe o que foi? Lá em João, no capítulo 19, no versículo 23 até o 24, lá fala que eles repartiram entre si as vestes de Jesus para saber quem ficava com qual parte. Eles repartiram em 4 partes. Então, por que eu falei sobre os quadros, as molduras? Os artistas, eles pintam os quadros piedosamente, compassivamente, mas eles colocam panos em Jesus. Só que tem um detalhe, ele não foi poupado também dessa vergonha não. Só porque era Jesus, é o rei dos judeus, então ele tem que ficar de roupa. Todas as pessoas naquele tempo que eram crucificadas, elas eram despidas. E ainda tinham mais uma coisa. Muitas vezes eles pregavam também um prego nas partes íntimas dos homens que eram crucificados. E aí, com Jesus, aconteceu o quê? Ele também ficou sem roupa, extremamente sem roupa. E aí, eles repartiram as vestes de Jesus entre si. Meus amados, isso é algo que é extremamente cruel, muito cruel. E às vezes a gente acha que não é nada, sabe? É uma coisa que Jesus passou, sofreu por nós e está tudo muito bom. Maravilha, graças a Deus. Agora eu pergunto, quantas vezes por dia você pensa no que Jesus passou? Sabe, foi uma vergonha tão grande, foi algo tão humilhante o que Jesus passou, algo tão indecoroso que Deus, nesse exato momento, está escrito lá no livro de Marcos, tá? Se você quiser comprovar, no capítulo 15, no verso 33, também no livro de Mateus, no livro de Lucas, capítulo 23, lá diz que Jesus, ele cobriu os olhos da multidão durante as últimas 3 horas de vida de Jesus. Ou seja, lá nesse momento o céu escureceu. O céu escureceu e ficou tomado de nuvens. Choveu também nesse momento, somente para que fosse encoberta esse momento tão terrível que Jesus passou nas últimas 3 horas de sua vida. Embora as dores da cruz fossem tão intensas, outros detalhes do relato bíblico nos sugerem que não foram os tormentos da cruz que mataram Jesus, sabia? Às vezes a gente pensa assim, a agonia da cruz é muito grande e as pessoas ficavam sem ar, ficavam sem respirar, porque eles colocavam também um pedaço de madeira na parte de trás da cruz para que as pessoas ficassem completamente inclinadas para frente e elas ficavam asfixiadas, um pouco sem ar, sabe? E acabavam dando aquela agonia e morriam. Mas o que será que matou Jesus naquela cruz? Lá no livro de Lucas, ele era médico, né? A gente viu ontem que Lucas era médico. Então, ele escreveu em seu evangelho que o Senhor, havendo clamado em grande voz, ele gritou. E aí, nesse instante que ele gritou, ele morreu.
São Mateus, ele declara o mesmo. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, rendeu o Espírito. No momento em que Jesus gritou, ele morreu. Mas eu pergunto novamente, de que Jesus morreu? Você tem alguma ideia? Ah, Jaqueline, você está fazendo uma pergunta que é óbvia. Jesus morreu na cruz porque ele já estava muito cansado, muito agoniado. Não, menina, não. Vamos ver. Do momento da caveira lá no Calvário, o seu corpo se convulsionou e enquanto densas trevas cobriu a terra, um agudo e penetrante grito de dor rasgou os ares e ele morreu. E aí, João, que estava ali e viu tudo com seus próprios olhos, ele acrescentou. Ele disse assim: contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. João, no capítulo 19, no verso 34. Ah, tá vendo aí, Jaqueline, a resposta? Ele morreu porque um soldado furou ele com a lança de um lado. E aí começou a sangrar e sair água. Será que foi mesmo? Então, qual foi a angústia que quebrantou o seu sagrado coração? Foi essa lança? Foi a agonia de ficar sem ar numa cruz, sem beber e de estar também sem roupa? Bom, podemos ter certeza de que não foi porque sentira pena de si mesmo, porque ele não estava com vergonha. Ah, mas Jesus estava com vergonha, estava com pena de si, de tudo que ele estava passando. Eu tenho certeza que não foi porque está escrito na palavra de Deus no livro de Lucas, no capítulo 23, para ser exata, e no verso 27 e 28. Diz assim: assim sem demora sua atitude assim demonstra sua atitude enquanto caminhava rumo ao Calvário. Ou seja, lá está escrito que o que Jesus passou, a agonia que ele passou, foi por conta dos nossos pecados. Da cruz, pensou melhor na proteção e amparo de sua mãe do que na sua dor. João capítulo 19, no verso 25 e 27. Lá ele falou assim: cuidem da minha mãe. Ele estava pensando na sua mãe, nos seus irmãos, estava pensando em cada um de nós, no que nós poderíamos passar por conta do pecado. Longe de se compadecer por todas as injustiças e humilhações às quais estava sendo submetido, ele orou em favor de seus malfeitores. Ele disse: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Lucas capítulo 23 escreveu isso. E depois de convertido, sabe o que Paulo escreveu? Ele recebeu uma revelação que esclarece completamente o quadro. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 3, diz assim: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Descobriram agora? Agora a resposta é bem clara, né? Então, de que mesmo Jesus morreu? Ele morreu pelos nossos pecados, pelas injustiças, pela agonia que nós causamos. Não era o temor da morte que o oprimia, nem a dor e a agonia da cruz lhe causavam as inexplicáveis angústias. Ele sofreu, meus amados, o que há de experimentar o pecador quando não mais tem misericórdia para interceder pela raça culpada. Ou seja, a porta da graça, ela está se fechando, falta pouco. E quando ela se fechar, não tiver mais jeito, é por isso que Jesus passou mais agonia ainda, em saber que muita gente vai querer permanecer no pecado e não vai ter mais jeito para essa pessoa. Porque ele deu a vida, deu o seu sangue em favor de cada um de nós.
Então a piedosa escritora cristã Ellen G. White, ela dá o seguinte significativa, explicando lá no seu livro Desejado de Todas as Nações, na página 561, ela diz assim: não era o temor da morte que o oprimia, nem a dor e a agonia da cruz lhe causavam inexplicável angústia. Ele sofreu o que há de experimentar o pecador quando não mais a misericórdia interceder pela raça culpada. Por que eu repeti isso para você? Porque eu quero que essa mensagem fique gravada na sua mente, no seu coração. E se lembre que Jesus morreu por mim e por você. Jesus morreu por cada pessoa da humanidade. Sabe? Um dia, certo cristão, ele sonhou que estava presenciando um momento em que açoitavam a Cristo Jesus. Já pensou, você tem um sonho desse? Está vendo ali Jesus sendo açoitado com aquele chicote terrível. Então, esse cristão sonhou assim, e seu coração se oprimia de dor diante da terrível cena, a tal ponto que no sonho ele se lançou sobre o malfeitor que estava para que impedisse que Jesus fosse açoitado naquela hora. Ele correu e tentou salvar Jesus desse castigo. Quando ele agarrou a mão do malfeitor, deteve o chicote, foi então quando o malfeitor virou o rosto e olhou fixamente para o cristão, que estava horrorizado. Então ele comprovou que o rosto do malfeitor, sabe quem era? Era o seu. Então ele se desesperou, despertou sentindo que foi ele que havia ferido Jesus. Naquele momento que ele acordou, ele ficou pensativo. Meu Deus, sou eu que estou matando Jesus, sou eu que estou machucando ele. Mas como é que nós machucamos Jesus? Quando a gente está em pecado, quando a gente pratica a injustiça, tudo aquilo que é contra a palavra de Deus. Isso é justamente o que dizia São Paulo: vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados. Vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados. Por que foi assim? Por que teve que ser assim com Jesus? Ele não fez nada. Ele não cometeu nenhum crime. Nunca pecou na vida. Ele se tornou homem. Mas ele nunca pecou. Ele fez isso, meus amados, por amor a cada um de nós. Por amor a você. Não foi por incapacidade. Sabe por que eu digo que não foi por incapacidade? Porque ele poderia ter chamado 12 legiões de anjo para proteger ele nesse exato momento. Está escrito lá na Bíblia, sabia? Em Mateus, no capítulo 26, no verso 52 até o 54. Lá diz que Jesus poderia ter chamado essa legião de anjos imediatamente. De fato, o poder do Senhor derrubou os soldados por terra. No momento em que eles chegaram para prender Jesus, lá no livro de João, no capítulo 18, verso 4 ao 6, nos conta com mais detalhes. Ele perguntou assim para os soldados: a quem vocês estão procurando? E os soldados disseram assim: a Jesus de Nazaré. E quando ele disse: sou eu, todos os soldados caíram por terra. Foi um choque que eles levaram, tipo assim, um empurrão por um de trás. E aí eles caíram todos pelo chão. Esse é que é o poder de Deus. Ele poderia ter saído correndo dali imediatamente, mas ele não fez isso por amor de nós. Ele se entregou. Ele se humilhou naquele momento e disse: sou eu, vocês não vieram me prender? Vamos, me prendam logo. Gente, que amor, viu? Sabe, devido às desordens reinantes em uma classe, certo dia, o professor e seus alunos, eles resolveram redigir um regulamento que garantisse a disciplina dentro da sala de aula. Como um regulamento sem sanção não vale nada, sabe o que eles decidiram? Que o castigo mínimo seria 10 fortes reguadas sobre as costas despidas. Os alunos teriam que ficar sem roupa e a professora daria 10 reguadas
nas costas dos alunos que descumprissem as regras. E a oportunidade para colocar em prática o documento não se fez esperar não, sabia? Sabe o que aconteceu? Roubaram o lanche que João, um rapaz bem forte da classe, levava para comer durante o recreio. E aí, no momento, não se sabia quem havia cometido tal roubo. Mas dias depois, o professor anunciou diante de todos o nome do culpado. E o ladrão sabe quem era? Pedrinho, um pequeno e raquítico rapazinho. Inclusive, o professor teria perdoado com gosto malfeitor, mas fazer isso era passar por cima de quê? Por cima do regulamento. E aí fizeram passar Pedrinho em frente do professor e ordenou que ele tirasse o velho casaco. Velho casaco. O rapazinho desfeito em lágrimas, ele suplicou que lhe perdoassem, pois ele havia roubado, sabe para quê? Porque ele não havia que comer em casa. E ao perceber que não lhe perdoariam, fez uma última súplica. Ele disse assim: por favor, não tirem meu casaco. Mas o professor, compreendendo que tinha que ser inflexível para o bem de todos, não aceitou a petição do menino raquítico. Então, aconteceu algo que encheu os olhos de alguns alunos de lágrimas. E ao tirarem o casaco de Pedrinho, nossa, que triste, eles viram que ele não tinha camisa. E aí, o que sustentava as suas calças, imaginem o que era, uns cordões que lhe passavam sobre os ombros. E aí o professor pegou a régua e começou a bater nas costas despido do rapazinho. Nem isso chamou a atenção do professor, não teve dó nem piedade. Mas ele não chegou a dar mais do que duas reguadas nas suas costas. Sabe quem apareceu? João, o dono do lanche, o ofendido. Então, ele se apresentou com as costas nuas e disse assim: não bata mais nele, professor. Se o regulamento tem que ser cumprido, eu estou disposto a receber o castigo no lugar dele. As outras 8 reguadas que se apliquem nas minhas costas e não nas dele. Nossa, que amor, né? Nesse momento esse rapaz compreendeu que devemos amar mais o próximo. Então, o que quebrou o sagrado coração de Jesus? O que terá sido? Não foram os sofrimentos dos açoites, nem da cruz. Os açoites, a cruz, tudo isso é cruel. Mas não foi isso que matou Jesus. Foi nós. Nós fizemos isso. Nós fazemos isso no dia a dia, com nossas mentiras, cobiças, adultério, roubos, idolatria ou qualquer outros pecados. É porque Ele nos amou tanto e quis pegar as nossas culpas a fim de dar a Deus o Pai o direito legal de nos perdoar. Ocupou o nosso lugar, carregou nossos pecados e estes fizeram instalar em seu coração a dor. Sim, a dor dos nossos pecados. Ah, mas eu não minto, mas eu não roubo, eu não adultério, eu não idolatro. Será? Vamos olhar mais para nós mesmos. Nós vivemos em um mundo cheio de pecado. Às vezes, a gente pensa algo na mente errado e assim já estamos levando Jesus para a cruz novamente. Só um pensamento errado. Na Bíblia diz que em tudo dá graças. E até nos nossos pensamentos. Jesus diz assim, se é bom nisto, pensai. Se não é, não pense. Ainda mais querer fazer, né? Cobiçar, adulterar, roubar, idolatrar pessoas, ou seja o que for. Isso aí é um pecado que leva Jesus a sofrer novamente no nosso lugar, por amor de mim e de você. Então, a partir de hoje, o que você vai fazer diante do sacrifício do Senhor? Sabe, lá em João 3,16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo, mas é todo aquele que nele crê,
não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso que Ele quer para cada um de nós. Ele quer que eu e você tenhamos a vida eterna. Então, está disposto a nos encontrarmos lá no céu? Vamos lá, não perca tempo. Ah, mas não é por obras que nós somos salvos. Sim, nós somos salvos pela graça. E se você recebe a graça, meu amigo, minha amiga, meu amado irmão, recebeu a graça? Jesus está estendendo a mão para que você a tome de graça. Então, se você a receber, com certeza você vai fazer boas obras. A sua vida vai ser para viver em prol de amar a Jesus e fazer aquilo que lhe agrada. Com toda certeza, você vai buscar na palavra de Deus e se perguntar todos os dias: Senhor, o que tu queres que eu faça hoje? Então, se essa é a sua decisão, crer em Jesus Cristo a partir de hoje, você seja bem-vindo. Você está de parabéns, porque você tomou a melhor decisão da sua vida, meu amado. Que Deus venha te abençoar, te dar força e que o Espírito Santo venha derramar sobre você o seu poder, a sua luz, a sua alegria, vinda do mais alto céu, para que o seu coração esteja cheio de amor e de paz, e assim fazer a vontade do Senhor. É isso aí. Então, eu quero agradecer aqui a você, mais uma vez, pela presença. É uma alegria imensa poder estar transmitindo essa mensagem maravilhosa para você. Isso me alegra muito, saber que você está aí do outro lado nos assistindo. E eu já quero convidar você para nos assistir amanhã novamente, a mais uma programação do Pra Ser Feliz, tá? Amanhã teremos mais outro tema maravilhoso. Você vai saber como obter forças para enfrentar os problemas, que nós não devemos chamar de problemas, né? Temos que chamar de desafios. Mas se você ainda tem problemas, nós vamos saber como encontrar força para enfrentá-los, tá bom? Então não perca, tá? Amanhã você é nosso convidado todo especial para participar desta programação com a gente. Posso contar com você? Amém? Glória a Deus! Então, fica com a gente, tá? Não perde amanhã. Mais uma vez, neste horário, você está super convidado. Vamos orar? Querido Deus, nós agradecemos, bondoso Pai, pela bênção grandiosa que o Senhor nos concedeu, pelo presente maravilhoso que o Senhor nos deu, que foi a sua vida. Nesse momento eu apresento em tuas mãos, Senhor, a vida de cada pessoa que está conosco aqui nesta noite e daqueles que irão nos assistir durante esta programação. Abençoa, Senhor, a vida delas e que elas sejam prósperas em tudo na sua vida, em todas as áreas da vida, meu Pai. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Então que Deus venha abençoar a cada um de vocês e lhes dar uma boa noite de sono. Não só uma, mas várias. Fica com Deus e compartilha esse vídeo com mais pessoas. Assina aí o canal para que você esteja preparadíssimo amanhã, tá bom?